E aí, Bidu, como é que tá, mano? Tá ouvindo rap, velho, ultimamente? Tilão, bom, cara. Cara, acho que da última vez que a gente, né, que eu participei, eu já tinha comentado isso, eu não sou muito adepto ao rap de hoje em dia. Escuto algumas coisas, mas eu ainda fiquei preso lá na minha infância, ali nos meus 11 anos, nos anos, né, 99, 2000. Então, cara, escuto, mas bem pouco, tá? Bem pouco. Mas o Kant, você conhece alguma coisa do Kant? Já ouviu uma música do Kant? Você sabe quem é o Kant, mano? Conheço, Não, não o conheço. filósofo, né? É, o filósofo Kant. Já vi bastante coisa sobre ele. Confesso que eu já devo ter escutado músicas do Kant, mas eu não consegui associar por não ser músicas que estão no meu dia a dia, né? Então, já devo ter escutado alguma coisa dele, mas não me cativou a ponto de eu falar que eu lembro de alguma música, por exemplo, dele. Mas eu já devo ter escutado bastante e sei quem é, sim. Bidu, você com esse bigode careca e falando essas coisas, tá parecendo um guardinha mesmo, né? Guardinha do rap, Tá guardinha. parecendo, cara. Vão Eu, achar que você eu é queria, eu policial. mirei. Exato, eu mirei no Nietzsche e acertei um possível. Nossa, eu ia usar piadas aqui, mas não, mas acertei no guardinha, infelizmente. Era o Nietzsche que você buscava, o Belchior, né, mano? Busquei o Nietzsche e errei. Ainda se tivesse acertado o Belchior, mas não deu. É o guardinha mesmo. Mas então vamos lá. Cante, surpreenda o meu amigo aí. Bora lá? O nome da música é Limbo, lançamento, vamos ouvir juntos aqui. Lembrando que o Bidu Lindo. é um nerd, né, mano? Vou lhe dar umas informações exclusivas sobre Deus. Ele dá ao homem. Ó, aqui posso parar e parando? Por Vão favor. brigam, né? Você falou que a pessoal briga Tem aqui, gente que não mas ó, gosta, mas já cati, aqui é react é, de informação. Fala aí. já prende um pouco pelo fato de ser uma frase ali, muito provavelmente ligada a um clássico do cinema, né? Então, É o Show de já chama um Truman. pouco de atenção. Show de Truman. Não. Porque ele usou Show de Truman. A outra música, depois eu vou mostrar pra você, ele começou com Show de Ah, Truman. Essa aí, o que que é? De onde é? Você que manja de filme. aqui é advogado do diabo. É uma frase que o diabo usa, que é interpretado inclusive pelo grande Al Pacino. Aí eu falo grande Al Pacino sem né, colocar ele como meu ídolo, porque vai que também aconteceu algum BO e com o Al Pacino eu não tô sabendo, né? Que tanta gente que a gente admira em Hollywood aí que fez tanta merda que eu não sei mais, né? Mas já começou com uma frase legal aqui já, hein? O Al Pacino, teve um dia um diretor que foi cancelado esses dias aí, mas não era o Al Pacino, velho. Eu acho que era. Eu acho que não, cara. Tem um que foi cancelado recentemente, que agora, pô, cara, eu também não guardo nomes, mas é um cara que mora em Israel, inclusive, que aí ele é Isso, sionista é ele mesmo, mas eu assumido não lembro o e nome. Mas ali ele deu uns vacilão mesmo, né? Fez umas falas. Enfim, bora lá. Vamos pra música. bora lá, tentar não parar muito. Estabelece regras opostas, contrárias. E é esta a piada maior. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, não engula. Vixe. Livre-arbítrio, mano. Melhor lugar no Questionado. inferno que servir no paraíso. É o áudio do filme, inclusive mesmo. Contido desejos obscuros. Me imagino com uma faca, desfaqueando 3 vezes por segundo durante 10 minutos. Isso seriam 1.800 facadas, mas não é o suficiente, juro. Sei que curte matemática, então por que não alguns socos múltiplos? Vamos, me implorei pra morrer, eu quero aproveitar até que chegue o último. Suspiro, eu vou olhar no fundo dos seus olhos e assistir o brilho sumindo. Ele apagou. Ei, por favor me diz que tá dormindo. Droga, injeção de ânimo nele. Sim, eu tô me divertindo. Isso é tipo um piquenique no parque, em família. Que dia é hoje? Acho que é domingo. A vida é simples. Se você olhar com calma, verá que todos estão fingindo. Eu odeio as leis, mas sem elas o que eu estaria infligindo? Ele tá em paz, tá até sorrindo. Mal sabem quanto tempo eu passo comigo. Tem dias que a morte soa como um elogio. Sinto mal me perseguindo, eu não tenho medo dele, ele sabe disso. É como se fosse divertido. Ele sorri pra mim ao mesmo tempo que eu peço conselhos a Jesus Cristo. Ando psicótico, mas enquanto tiver o uísque tá ótimo. Eu tomo um copo e adivinha, reponho o próximo, eu perco a consciência. O mundo fica menos caótico e por algum motivo eu enxergo o tempo de um modo exótico. Não, eu não quero ser bom nisso, mas é um fardo. Desde cedo rimando no quarto eu sabia que seria um astro e agora que sou
Eu me encontro farto, um pouco hipócrita, fato, porque a grana ganha ainda me diverte aos sábados e de resto eu acho tudo isso um saco. Não consigo dormir, os remédios fortes com o tempo se tornaram fracos. Eu vivo olhando pra dentro dos frascos. Droga, porque as pílulas não têm sobrado. Às vezes eu penso, por que não ser um cara normal? Aí eu lembro que meu pai era um cara normal. Perdeu a esposa e os filhos, fizeram da rua o quintal. Perdeu o emprego e a bebida, tanã. Prato principal, humilhado e no bolso, nem R$1. Ele já estava morto por dentro. O câncer foi só o ponto final. As pessoas são más, alguém tem que puni-los. Ensiná-los tipo um filho a mastigar cacos como se essa porra fosse sucrilhos. Queriam caos, pronto, vou supri-los. O que acham de incesto? Sexo entre os primos. Tudo bem, dê sua opinião, estamos em um limbo. Aqui não existe surge também nenhum limpo. Aqui não importa se você tem buceta ou um pinto. Aqui não é inferno, mas é quase tipo um quinto. Escolha bem suas respostas, mas calma, você tem tempo. Tipo 5, 4, 3, 2, 1. Acaba o tempo, pra baixo é seu destino. Desculpa, eu sinto muito. Na verdade não, mas eu finjo. Todos pensam igual Xerox. Quem nos imprime é um fato, e de fato a loucura nos define. As pessoas sem ter o que comer, preocupados se a Virgínia mamou o Vini. E eu torcendo pra vida ser um simulador tipo The Siemens. Vai falando. Ixi. É a minha vez de triunfar. Você é louco, pai. É, Bidu. Salve, minha família! Espero que vocês estejam curtindo a parte 2 do álbum Limbo. E a parte 1 tá disponível com exclusividade na Kill Music. Acessando o QR Code que vai estar em algum lugar da tela ou no link fixado, você faz o download exatamente agora. Fechou? Então corre! É, irmão. É, enfim. Vamos lá. Cara, vou deixar num frame aqui, ó. É, eu acho que tem várias frases legais aí que dava pra nós trocar ideia, né? Deixa no Tem, mas frame. ó, vou deixar no início aqui, só posso começar, Tiago? Você vai Cara, me torindo pode. aí. Eu tenho algumas coisas pra falar depois, porque me lembrou muito psicanálise, mano. Algumas coisas aí, da lei, do instinto. Mas enfim, vai lá. Começa aí. Então, eu vou fazer então uma análise bem mais rasa aqui, tá? No início a gente tava falando sobre o filme, né? Do Advogado do Diabo, mas é muito legal que a letra, ela conversa muito com o que ele colocou sobre o filme, né? Porque no filme, posso estar enganado que faz tempo que eu assisti esse filme, mas a ideia é que o personagem do Keanu Reeves lá, que é o advogado, ele entra num escritório super famoso e ele quer fazer parte disso, né? Ele quer ser um advogado famoso, e aí ele começa a perceber, na verdade a mulher dele começa a perceber, ele começa a se tornar um advogado super famoso, assim, tipo, começa a crescer na vida sem perceber o que tá realmente acontecendo. E a mulher dele é quem percebe primeiro que acontecem umas atividades meio estranhas no meio ali e aí no decorrer, para não prolongar, no decorrer do filme ele descobre que meio que eles são advogados do diabo mesmo, tipo, tem coisas demoníacas acontecendo. E ele se vende, se eu não me engano, no filme a essa ideia, pra ter fama, pra continuar sendo o advogado famoso e explodir como advogado, ele se vende e vira o advogado do diabo, né? Então, pelo menos assim, né, olhando pra música, é muito do que ele fala, né? Eu lembrei bastante também ali, eu tava assistindo recentemente o seriado do Raul Seixas, né? Eu lembrei E aí também. o Ouro de Tolo, cara. O Ouro de Tolo Eu é acho muito tudo isso, né, um mano? saco, né? Ele falou ali, né? Eu acho tudo isso um saco. E ele fala do pai, de realização, e tipo, é quase um pra quê? Exato. E é muito legal dele falar do que ele tem hoje, né? Pô, parece que soa até meio soberbo que ele fala ali no início, que ele já sabia que ele ia ser um astro, né? Mas na verdade eu acho que não é muito. Eu não consigo ver dessa forma. Pô, o sonho dele é ser rapper, cara, é cantar, então ele tem que acreditar naquilo. Se ele não acreditar, quem que vai acreditar naquilo, né? Fora que o Kant, mano, ele levou muito a sério isso, cara. Eu lembro dos vídeos dele mais antigos, quando ele era adolescente ainda, rimando contra a parede, tá ligado? Porque acho que você não conhece muito a trajetória dele, mas, mano, esse cara é campeão demais de batalha de rima também. Da aldeia, mano, ele é, tipo, o auge, assim, tá ligado? O cara... então ele é muito dedicado, é muito disciplinado mesmo, assim, sabe? Ele faz um trabalho muito... Pô, legal. Então, acho que dá pra saber, né? Além do cara ter um talento, o cara, puta, é inteligente pra caramba, e tem dedicação, é uma fórmula, né?
Cara, e outra, assim, ó, que eu falei pra você no início ali, de eu não ouvir muito rap ou de hoje em dia, né, por não me familiarizar tanto com a batida e tudo mais, cara, me surpreendeu pra caramba, assim, porque me lembrou muito, cara, me lembrou muito, assim, eu ligando o rádio com 11, 12 anos ali, 105 ouvindo FM. Espaço Rap parte 2, porque só dava pra ouvir a parte 2. Eu tava estudando, acho que eu tava estudando, não lembro, mas eu só ouvia o parte 2. E alguma coisa, né? Porque era aquele radinho ainda improvisado ali, porque eu morava no interior ainda, no sítiozinho, então não pegava direito. E, cara, me lembrou muito isso, porque, lógico, eu não sou crítico musical, mas é um som muito sem firula, sabe? Tipo, é uma batidinha ali e o cara mandando um rap, assim, uma letra sensacional em cima. Então, cara, muito legal, cara. Sendo muito sincero. E aí eu posso falar que no início eu falei pra você, né? Vou ser sincero e falar aqui, né? E, cara, me surpreendeu pra caramba, assim. Gostei muito, cara. Gostei muito. Eu gostei também, eu costumo gostar muito das músicas do Kant. E uma coisa interessante, musicalmente falando, pô, o cara segurou acho que 80% da música sem bateria, sem o beat, tá ligado? Só num piano. Ele tava versando em cima de um piano, cara. Você vê a qualidade musical Por dele. isso, até por isso que no meu ponto de vista, assim, olhando pra música, parece muito um desabafo mesmo, assim, sabe? Por isso que na hora eu lembrei do Ouro de Tolo, até do Raul Seixas, porque é isso, né? A música do Ouro de Tolo pro Raul é um desabafo, né? É ele olhando pra aquilo que ele conquistou, pra aquele mundo que ele vive, falando, cara, pô, não é isso que eu quero. Tipo, eu quero outra coisa, tipo, eu tenho que viver isso, mas não é isso que eu quero, que é um pouco do que o Kant fala na música também, né? Ele tem consciência de onde ele tá, de quem ele é, e até uma frase que ele usa numa parte da música, ele fala, pô, e isso que eu tô conquistando, talvez no olhar dele, não sei se ele considera certo ou errado, mas aonde ele tá, ele meio que não consegue desgarrar, porque no sábado ele usa isso pra descontrair, né? É o que salva o sábado dele ali, né? Tipo, é essa vida que ele tá ali. Então eu achei bem legal isso, cara. Por isso que me lembrou muito, juro pra você, lembrou muito o Ouro de Tolo, porque comecei a ver a série do Raul Seixas agora. Então, tipo, bateu muito com isso. E o Raul Seixas é um cara, mano, que vai questionar a lei, né? Um cowboy fora da lei, né? Ele vem falar de uma sociedade alternativa, faça tudo que quer, tudo que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Falei que eu ia falar de psicanálise, por quê, Bidu? No começo, ele começa ali com o filme falando sobre instinto, né? E colocando até Deus na parada, né? Depois ele questiona, em alguns momentos a lei chega até a falar do incesto, né? Alguma coisa assim. Sim. E por que eu juntei um pouquinho ouvindo aqui? Fiquei pensando algumas coisas, né? Da psicanálise. Freud tem um dos livros dele, que acho que é o... Puta que pariu, como que pode? Você tá na ponta da língua e esquece. Eu já vou lembrar. Mas que fala sobre a importância da lei e do reprimir o próprio instinto e os impulsos para viver em sociedade, né? Isso é uma questão do superego, né? Da psicanálise. Por quê? Se isso não acontece de forma instintiva e animalesca, cara, eu posso matar você, tá ligado, mano? Se o meu instinto, o meu desejo não tiver uma interdição, uma barreira. Inclusive, a mais importante que tem é a questão do incesto, né? O ser humano, ele começa a se instaurar a lei no ser humano porque para o próprio filho, a filha, a proteção, não existe sexualidade nesse sentido, né? O desejo, ele é reprimido, né? Diferente de animais, cachorro que, pelo amor de Deus, né? Então, a lei, olha, a gente começou falando dos guardinha, né? Não é passar pano para guardinha, mas tipo, a lei na sociedade, ela é fundamental. Porque senão a gente se mata. Sim. Tá ligado? Só que pra gente viver em sociedade, a gente tem que reprimir uma boa parte dos instintos. E isso muitas vezes fica recalcado e forma os conteúdos inconscientes que numa análise psicanalítica você vai trabalhar, né? Porque o desejo ele pode parecer com deslocamento, através de sonhos, sintomas e tudo mais, né? Se você quiser ir falando sobre isso, eu vou colocar aqui, eu vou pesquisar aqui o nome do livro do Freud. Então, mas dentro disso que você falou, né, dos desejos e a forma como, né, aí fazendo a minha interpretação rasa do que você comentou, de não expressar esses desejos e tudo mais que possam existir dentro de cada um de nós, assim, pelo fato de a gente viver em sociedade, acho que nem muito por conta das leis, não, é por conta das leis totais, né, mas para viver em sociedade a gente não vai conseguir explicitar todos os desejos que a gente tem. E numa parte da música ele comenta isso, né, dos desejos dele ter 18 facadas e gostaria.
Entendeu? Tipo, é contando aquele negócio que você quer fazer, mas, tipo, não pode, tá ligado? Tipo, não dá. Tipo, e isso é muito louco, né, cara? Tipo, é muito interessante isso, porque se a gente for olhar pra cabeça de todo mundo, né? Tipo, será que teríamos sociedade ainda em pé se a gente fosse colocar na prática todos os desejos que todo mundo tem na cabeça? Tipo, não dá, Complicado, né, né? cara? Então, Complicado. eu pesquisei aqui, eu não lembrava, mas o nome desse texto, desse artigo aí, que se tornou um livro, é de 1930, O Mal-Estar da Civilização. Não sei se você já leu, Bidu? É bom, cara. O Não, Mal-Estar da. cara, eu não li, eu li bem pouca coisa sobre Freud, cara. Cara, é bom. Tem gente que acha que é difícil ler Freud. Eu não acho. Se você for ler O Mal-Estar na Civilização, cara, Freud arregaçou, velho. Eu não sou psicanalista, né? Mas eu acho uma Sim. teoria interessantíssima, né? Ele consegue descrever na história da humanidade como que a gente vive em civilização, justamente por essa questão da ordem da lei, e que tem a ver com o nome do pai. Lacan depois vai dar continuidade, né, a todos os estudos de Freud, mas a figura paterna na sociedade, ela desempenha, como lei, o pai como representante da lei, um papel fundamental. E aí já é conversa para outra história, ou para outro boteco aí, mas o rap, ele é um pai simbólico, né, para quem vive o desamparo paterno na periferia. Nós, né, mano? A gente sabe o quanto Total. a gente precisou que o rap entrasse na nossa vida, né? Cara, exatamente. É uma coisa que eu falo bastante pra você quando você pede pra eu falar sobre rap, às vezes, assim. Eu não tenho tanta propriedade porque eu não vivo o rap hoje em dia, mas, cara, ele tá em mim, tá ligado? Eu não consigo olhar pra minha vida, pra minha formação, sem olhar pro rap, tá ligado? Não tem como. Hoje talvez eu não esteja tão inserido na cultura, mas de alguma forma ela tá ali em mim, tá ligado? Tipo, eu sempre acompanho o pessoal ainda da antiga, gosto de ouvir muita coisa da antiga, então, cara, não tem como, né? Não tem como tirar. É algo que é impressionante, cara. Muitos estilos musicais, muitas coisas eu consigo falar que eu não ouço mais hoje, ou não é nem questão de qualquer outro sentimento, é mais por não estar no dia a dia. Mas é ouvir um som, e aí, elogiando de novo, né? O Kant, puta, ouvir um som assim e falar, cara, tipo, é diferente, tá ligado? Tipo, e conversa muito com a gente, né? Pra quem tá com a cabeça aberta pra ouvir, tentar entender, é muito legal. É muito legal. O que que é limbo, Bidu? Limbo? Vou pesquisar Limbo, aqui. Limbo. limbo é um lugar do nada, assim, que não tem nada, né? Tipo, é um lugar vazio. Eu não sei, assim, a etimologia da palavra, o que é, mas normalmente é usado para um lugar que não tem saída, talvez. É um lugar, tipo, um vácuo, alguma coisa É um específica, né? vácuo. Eu a pesquisei aqui. Na teologia cristã, é um estado, um lugar intermediário à margem do céu e do inferno, né? Para aqueles que não foram condenados, mas também não estão na glória divina, né? Ele está Seria, eu acho que tem um outro nome que eu acho que é usado, que eu não vou lembrar agora também. no Purgatório, espiritismo. acho que é purgatório, né? Purgatório. E o espiritismo fala de umbral também, né? Não sei se você Umbral, conversa um exato. pouco. Umbral é um lugar meio perdido, né? Bidu, vamos ouvir mais um pouco aí, cara? Eu acho que tá legal. Vamos tentar pegar mais umas coisas. Deixa desde o início aqui, ou... Deixa aí. Ele dá ao homem instinto. Aí, olha só, Estabelece regras questionamento. opostas, contrárias. E é esta a piada maior. Olhe, Eu tô olhando pra outro monitor, eu vou olhar pra cá, que senão eu não tô acostumado a fazer react. Tá certinho, mano, que isso. não encula. Melhor reinar no inferno que servir no paraíso. Tenho tido desejos obscuros. Aquilo que eu falei pra você. Fuck. Perfeito. Esfaqueando 3 vezes por segundo durante 10 minutos. Isso seriam 1.800 facadas, mas não é o suficiente. É bem juro. interessante esse Segui pensamento curso meio de matemática, obsessivo, então, né? Porque não alguns Sim. focos múltiplos. Vamos, me implorei pra morrer, eu quero aproveitar até que chegue o último. Suspiro. Eu vou olhar no fundo dos seus olhos e assistir o brilho sumindo. Ele apagou. Ei, por favor me diz que tá dormindo. Droga, injeção de ânimo nele. Sim, eu tô me divertindo. Isso é tipo um piquenique no parque, em família. Que dia é hoje? Acho que é domingo. A vida é simples. Se você olhar com calma, verá que todos estão fingindo. Bidu, Eu odeio pausa aí um as leis, mas pouquinho. sem elas, o que eu estaria infligindo? Essa parte é foda também, hein, mano? Quando ele fala do assassinato ali, ele não deixa claro mais quem, né? Que ele tá falando, de assassinar quem, no caso, né? De esfaquear. Você pegou alguma coisa? Eu não peguei, cara.
Se é a si Então, mesmo, se é alguém. é, mas ele fala em alguém, né? Ele direciona isso para uma pessoa, né? Talvez ali. E aí eu tô até pesquisando quem que você falou, se não lembrou o nome do filme, do livro do Freud, eu não tô lembrando, mas aquela cena da faca é uma cena clássica do cinema também. É de um filme, só que eu não tô lembrando também Qual filme é? o nome. Eu já vi essa cena, mas Exato. eu não sei, Que mano. é uma cena. Isso, é uma cena clássica ali mas eu não vou lembrar. Se a gente vai conversando, talvez eu lembre ali. Mas talvez possa ter alguma analogia com isso também, né? Com a relação do filme. Mas se for ao filme, pelo menos, eu não lembro o nome agora, e peço perdão por não lembrar, porque é uma coisa bem clássica, mas, cara, a cabeça não vai funcionar agora. É um assassinato, né? Então, tipo, se é um assassinato, mas ele também aí, né? É de alguém ou é dele mesmo, né? Mas daí, Pode se ser for dele mesmo, não é simbólico. um assassinato, né? É um homicídio. É um suicídio, né? Não, é um suicídio, né? Então, talvez direcionado a alguém, né? Eu, olhando de fora, assim, tentando trazer pra mim, pro meu entendimento, é realmente um desejo, talvez aquele desejo que vem no momento de raiva, talvez, em que você, tipo, quer matar uma pessoa. Quase um pensamento Então, intrusivo, assim, tipo. é exato, um pensamento intrusivo, muito provavelmente, né? Então, pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Se ele tá falando, né, metaforicamente usando ele ou, né, um evento específico, talvez a gente só vai saber se ele explicar, né? E pode ser a própria sociedade, né? Já que ele está questionando muita coisa, né? Também, Pode ser também. Enfim, também, né? também. Com certeza alguém vai conseguir explanar melhor. Essa parte é interessante que ele fala da lei, né? Do ódio da lei, mas ao mesmo tempo, se não fosse a lei, o que eu estaria infringindo, né? Isso é louco, né, Bidu? Porque Cara, isso é isso um é louco. paradoxo, Tchelão, pra mim, Paradoxo. total, assim, cara. É um paradoxo total pra mim, assim. Uma das coisas que ficou muito, assim, preso em mim do Nietzsche, cara, quando eu li e tava naquela fissura de ler o Nietzsche, é essa quebra das leis, da verdade absoluta, que ela não existe. Só que daí, se você for levar isso ao pé da letra e querer ser um niilista absurdo, cara, daqui a pouco você vai não só pensar como o Kant tá falando aqui, né, de matar, você vai sair pegando uma faca e matando todo mundo. Só que aí, Exatamente. que sociedade a gente vai manter dessa forma, tá ligado? Não vai existir, entendeu? Tipo, sociedade nenhuma. E é muito louco essa questão, né? Eu, obviamente, né, reconheço o papel fundamental da lei, desde Moisés, né, de tudo que é usado para nortear a sociedade, né? Mas, de fato, né, a proibição, ela também leva ao desejo, né? O desejo, ele tem muito a ver com o não posso, né? Não pise. E esse também é quase um pensamento intrusivo, né? Se existe liberdade, eu posso tudo. Talvez eu não queira, mas a partir do momento que, não, aqui não pode, surge o desejo. Pode surgir o desejo. A partir de uma barreira que é colocada. Por que não? Sabe? Tá perigosa essa nossa conversa. Vamos lá, continua mais um pouco aí, Bidu. Tá. Sorrindo. Mal sabem quanto tempo eu passo comigo. Tem dias que a morte soa como um elogio. Sinto mal me perseguindo, eu não tenho medo dele, ele sabe disso. É como se fosse divertido. Ele sorri pra mim ao mesmo tempo que eu peço conselhos a Jesus Cristo. Ando psicótico, mas enquanto tiver o uísque tá ótimo. Eu tomo um copo e adivinha, reponho o próximo, eu perco a consciência e o mundo fica menos caótico. E por algum motivo eu enxergo o tempo de um modo exótico. Não, eu não quero ser bom nisso, mas é um fardo. Desde cedo rimando no quarto eu sabia que seria um astro e agora que sou, eu me encontro farto, um pouco hipócrita, fato, porque a grana ganha, ainda me diverte aos Para um sábados pouquinho de aí, Bidu. resto. Eu acho tudo Por isso favor. um saco. Aí, o Raul Seixas. Quando ele fala ali do Estado, né, se sentir psicótico, né, é engraçado, tem tudo a ver, né, porque o estado psicótico, né, no sentido, não há mais regra social, né, pro psicótico, pro louco, né, por isso que o louco, ele claro que ele, né, é meio caricato isso, mas, tipo, ele rasga dinheiro, né, porque a representação social das ordens, das combinações, não fazem sentido pro estado Exato. psicótico da loucura. Né? Tipo, por que eu preciso ter convenção? Por que eu não posso sair pelado na rua? Né? A loucura é isso. Tipo, romper com as combinações sociais da lei, da ordem. O louco é livre. Cara, Brincadeira, mas então, brincadeira. isso eu acho. Tô romantizando Não, sim, aqui. a gente já Você teve entendeu? conversas sobre. Sim, eu entendi. A gente já teve conversas sobre isso, sobre essa questão, e uma coisa que ficou
na minha cabeça também, dessas conversas que a gente já teve, é que eu não gosto muito do termo louco, né? Mas porque vira pejorativo. Mas, cara, essas pessoas, acho que como você falou, elas rasgam dinheiro por quê? Porque o que é o dinheiro, Thiago? É um pedaço de papel. Uma combinação, né? Entre Em nós que tem valor. sociedade, exato, em sociedade a gente decidiu que aquele pedaço de papel vale alguma coisa. Só que para essa vida em sociedade, porque não precisa a pessoa estar louca. Se você pegar um pedaço de papel como esse e levar hoje nas poucas tribos indígenas, pode falar indígenas hoje em sim. dia, para não fingir o termo, indígenas, ou de alguma tribo que está isolada, que são poucas isoladas hoje, levar esse pedaço de papel que vale $1.100 para uma pessoa dessa, ela vai olhar para isso e falar, tá, Sim. pô, legal, bonito esse O... papel, diferente, mas Não sei se você já ouviu a música do Rubel com Emicida, que o Rubel, num pedaço da música, faz um questionamento, né? Pergunte ao gorila que dia é hoje. Pergunte a um gorila que dia é hoje. Tipo, nem o dia, nem o tempo, nem o dinheiro. Nada não disso. tem, exato. Numa Tudo questão isso é construção primitiva. social, É exato. construção social. Exatamente. Agora, aí que tá um ponto, Bidu. Pelo menos eu. Né? Não sou... Puta, é foda falar. Eu não sou anarquista. Né? Por mais que eu já, quando era mais jovem, eu queria meio que ser anarquista e tal. Tá. Hoje eu reconheço a importância da ordem de algumas coisas. Porém, existem leis, combinações sociais que não têm sentido. Essas sim precisam ser destruídas, mas não toda. E existem coisas que se, mano, não existe mais, já era, velho. Nem sei se eu usei o termo certo, anarquismo, né? Porque acho que diz mais uma questão mais política econômica, né? Não, mas faz sentido você sim, entendeu? porque para a ideia, sendo raso também, não entrando na ideia, né, total anarquista, eu me considero um anarquista, talvez, mas aí eu brinco que hoje em dia a gente tem que ter uma ideologia utópica, daquela que, né, tá na utopia realmente, e a real, né, que é o que a gente tem que utilizar no dia a dia, pelo menos no meu ponto de vista. Parece que é meio triste isso, em falar que talvez a ideia utópica não vai ser colocada em prática, mas é porque eu, Bidu, não consigo aplicar, ou eu e o grupo que eu conheço, anarquista, vamos dizer assim, não conseguimos aplicar porque hoje o nosso sistema é dominado por quem tem poder. E aí é ele quem determina. Então é difícil. Mas isso que você falou é um conflito total na minha cabeça, assim, de vez em quando, porque eu também entendo, como você falou, as leis precisam existir. Mas tem algumas coisas que, cara, não fazem realmente sentido, tá Tem ligado? leis que não Mas fazem elas sentido. precisam existir para esse sistema que a gente vive. Infelizmente, para esse sistema que a gente vive, elas precisam existir. Então, talvez, se a gente conseguisse quebrar esse sistema, a gente não precisasse dessas leis. Só que como quebrar esse sistema? Acho que esse é o mais difícil, tá ligado? É o mais, talvez, impossível, que faz com que ideias, por exemplo, seja ela uma ideia... Aí vai entrar um detalhe, né, delicado, mas assim, um mundo comunista. Por que ele não pode, não que ele não pode existir, mas é que ele não vai existir. Porque, cara, para existir, a gente precisa que todo mundo tenha essa consciência, né? E aí é difícil. Hoje as leis, as regras, né, no caso de leis existem, no meu ponto de vista, porque as pessoas vão querer uma sobrepor a outra, uma ter vantagem sobre a outra. Então a sociedade acaba criando essas regras para limitar esse tipo de coisa. Só que aí tem situações, por exemplo, hoje a gente tem e aí, putz, vai entrar numa linha talvez sem saída ali de discussão, mas basicamente é um pouco disso. Não, Bidu, faz sentido, né, cara? Assim, comunismo, socialismo ou mundo justo, igualitário, né? Precisaria ter uma transformação de consciência na humanidade. A humanidade precisava renascer nesse sentido. Porque senão, velho, se a gente dividir hoje tudo, compartilhar todos os bens, equalizar, todo mundo vai viver a vida com 1 milhão de, sei lá o quê, né, de hectares de terra e tal. Quanto tempo a injustiça a desigualdade chegaria? É rápido. Eu acho que 1 ano, cara. Ontem eu estava ouvindo a história de uma pessoa, de uma menina sem consciência, né, sei lá, pessoal, política, não sei, que quando os pais morreram, pegou uma herança, talvez equivalente a uns 3, 4 milhões, ela conseguiu gastar em 2 meses. De 2 para 3 meses, irmão. Você tem noção o que é isso? Milhões de reais gastos em 2, 3 meses, viajando pelo mundo. Por quê? Os bens são finitos. Sim. Os bens, os recursos são finitos. O desejo humano
É infinito, irmão. É infinito, mano. E aí, mano, por mais que tá tudo dividido, mano, vamos lá. Com todo respeito, tá, Bidu? Cada um tem a sua mulherzinha, pra quem é hétero, né? Tem a sua mulherzinha. E aí, se o desejo é infinito, fala, não, mas eu quero a sua também. Quero ter duas. Aí eu mato você, que nem Davi na Bíblia fez. Ele tinha um monte de mulher, mas ele viu Betseba tomando banho, a mulher do soldado Urias, ficou doido, virou a cabeça, mandou matar o soldado para ficar com a mulher dele. Se não tem uma transformação de consciência, né? Agora, como é que transforma a consciência? Para não existir lei. Então, exato. Aí a gente talvez caia num caminho, num limbo, né? No limbo. Fazendo o título da música, de que não dá, Tchelo. Infelizmente não dá. Porque você Mas ainda daí você vai trouxe ser uma niilista. construção social. Cara, então, talvez beira isso, porque você ainda trouxe uma construção social bíblica, né, que está relatada ali e bem construída até, inclusive, se você olhar desde a época do Antigo Testamento ali, quando as leis surgiram, elas surgiram porque o aglomerado de pessoas precisava ter um caminho, ter uma direção, né, para ela não se perder. Mas se você for buscar lá atrás, e aí saindo um pouco, sem entrar também ali em questões de ciência e bíblicas, né, e tudo mais, mas se você for buscar lá na época em que a gente era coletor, e que segundo, né, a ciência ali, não defendendo teoria de evolução ou criacionismo nem nada para não gerar polêmica, mas olhando para isso historicamente, cara, por que a gente não manteve aquela estrutura social em que o ser humano, pelo menos o Homo sapiens, né, só coletava, só buscava? Em que momento ele se juntou socialmente que começou a dar merda? Porque na verdade ele se juntou para matar o homem de Neandertal lá atrás, porque era uma outra, segundo as teorias científicas, era uma outra espécie que vivia. Então, assim, ele já rompeu ali uma construção social olhando para isso, tá ligado? Saindo desse contexto social, como você trouxe, bíblico, que existe um aglomerado já convivendo junto e necessita ali de uma lei, cara, o Homo sapiens, segundo a ciência, então, cara, ele já rompeu aquilo ali. É que você falou, cada um, né, tem o seu ali, quer manter o seu e proteger o seu, foi o que o Homo sapiens fez, quer proteger o meu e acabou extinguindo uma outra espécie que vivia junto com ele. E aí não dá para saber em que momento socialmente, né, eles começaram a criar essas leis e tudo mais, mas ali talvez era o ser humano ali, ou pelo menos o Homo sapiens ali, cara, ele mesmo. Tipo, ó, eu quero viver e essa espécie, esse ser tá no meu lugar, tá sobrepondo a minha existência, vou matar, vou extinguir. E acabou, tá ligado? E é difícil, cara. É difícil porque se você olhar, eu trouxe esse exemplo porque biblicamente, como você trouxe, talvez haja uma esperança, porque quando você olha para a história de Jesus ali e todo o contexto espiritual que existe ali, há uma salvação. Há um momento em que vai ter um romper ali e todo mundo vai caminhar junto, legal, bonito. Que é o seja reino de lá Deus. no céu. Exato, seja o céu ali do Testemunho de Jeová, que tem ali né, o leãozinho caminhando, tudo, cara, uma Nem o leão sinergia, ataca. não, tem uma palavra melhor pra isso, mas uma sinergia, mas vai existir uma perfeição ali na existência. Cara, é legal, porque daí você tem uma esperança. Mas se você tira esse contexto e olha só pra sociedade de forma crua, não existe. Cara, não existe. Veja Sabe- o que acontece hoje em dia. Eu acho que não existe, Bidu, porque é lá no comecinho dessa música e o começo da nossa história. Cara, desculpa, depois você completa seu raciocínio, mas porque... Não, pode seguir, que eu falei pra você. Vai me corrigindo aí, porque senão eu vou embora, realmente. Não, A gente tá quase fugindo da música mesmo. Não, de boa. Hoje é nossa prosa aqui, virou um podcast já e já era. Quem quiser assiste, né, mano? Mano, instintivamente nós somos animais, cara, ainda. Nós somos animalescos, tá ligado? E o animal, mano, tem na sua hereditariedade a questão da sobrevivência. Darwin, mano, a minha espécie, cara, a minha prole, tá ligado? Então eu vou brigar, velho, eu vou lutar. Mas daí, enfim, né? Vamos discutir se isso é natureza humana ou não, né? Aí é outra discussão meio sociológica e antropológica, né? Qual é a natureza humana? Ela é individualista, né? Vão dizer que quem construiu isso é o capitalismo. Pode ser, mas não sei. Eu não sei, porque... Cara, mas não, Tchelo, mas eu não consigo. O capitalismo talvez potencializou isso no ser humano.
Isso totalmente. Mas se você mantiver a linha bíblica, por exemplo, cara, em alguns momentos no Antigo Testamento, Deus pede para o povo dele destruir o outro povo. Não vamos nem entrar no mérito moral da questão aqui, porque não é o caso, mas sim, cara, para se proteger. É Deus protegendo o seu povo. Entendeu? Podemos entrar em questões aqui, discutir se isso é moral, ético ou não, e não vem ao caso, até porque a gente estaria discutindo com Deus aqui e a gente não vai conseguir, né? Mas eu tenho que fazer um adendo. Mas assim, não, eu tenho que fazer um adendo, tá? Vamos lá, em defesa do Deus, como se ele precisasse, né? Isso é o relato da interpretação imaginária de um Deus a partir de um povo. Daquela época, que era um povo primitivo. Né? Exatamente. Então, acho que é difícil colocar nas costas de Deus, né? A Deus mandou. Eu acho que o povo entendeu o que Deus mandou. Né? Mas, exatamente. Enfim, então, mas o que eu tô dizendo é que, assim, tem o lado que está intrínseco no ser humano, que é o dele, que a gente pode falar aí cientificamente, que é o mamífero protegendo, né, o seu, e protegendo as suas crias, como a gente como é qualquer outro animal, se protegendo e tentando manter a sua existência, por natureza, se vamos dizer, e existe o lado social também. Então, assim, tá um pouco ligado, né? Tá um pouco junto. E aí vem, lógico, um capitalismo da vida e potencializa isso, entendeu? Mas então, eu achei bonito quando você falou que o capitalismo potencializa talvez uma coisa que já existe no ser humano, né? Não poderia uma sociedade potencializar outras virtudes, por exemplo? Virtudes como o compartilhar, a compaixão, o amor. E aí eu chego, particularmente, né? Eu chego na proposta de Jesus Cristo, do amor ao próximo. Que se isso é potencializado, a gente vive um reino de Deus, onde o maior é o que serve, não é o que é servido, tá ligado? Ou seja, nem precisa colocar Jesus, a gente falou bastante, né, de Bíblia e tal, mas um ser humano amável, um ser humano que não quer matar, mas que quer distribuir vida, que quer levar vida. Isso pode transformar a sociedade. Se esses valores, que eles não são valorizados de fato. A gente vê a nossa cultura, uma cultura de ódio, cultura de morte. Mas numa cultura de amor e de compaixão, a gente pode construir um novo mundo. Com certeza, totalmente. A gente falou bastante sobre o Deus cristão aqui e tudo mais, e mesmo eu hoje fora dessa ótica, não tendo, né, na verdade, essa ótica cristã e tudo mais, e até mesmo do lado mais divino da coisa, olhando para algumas outras religiões, a gente consegue enxergar isso também. Que há esse desejo de unidade, esse desejo de povo, e estamos juntos e tudo mais. O problema é que chega num ponto, talvez olhando só por essa ótica religiosa, que eles vão querer se dividir, porque é o meu povo, é o povo que acredita nisso. Então, se o outro povo não acredita, cara, destrói esse povo, acaba com esse povo. Então, olhar, talvez, por uma ótica não vou falar cristã, mas religiosa, talvez limite de novo. Aí a gente vai criar uma outra. Esse é o construir das sociedades durante a história. As sociedades foram criadas baseadas nisso. Ou a gente acredita no Deus Sol, ou a gente acredita num Deus X, Y, Z. A proposta de Jesus, por exemplo, ela é muito bonita porque ele não cria uma religião. Ele não cria uma religião. Você pode pegar, por mais que hoje eu não esteja inserido, né, nesse meio, mas, cara, você pode pegar o Ato dos Apóstolos ali e um trechinho bem pequenininho, que eu não vou lembrar mais qual é o versículo e tudo mais, se eu não me engano, 6, talvez, eu não vou lembrar exatamente, mas em que e é fácil de procurar isso depois, que ele saiu de casa em casa, dividiu o pão, não existia mais a minha terra, era a nossa terra, era todo mundo junto, nos ajudando. Cara, é isso. É isso. Tá ligado? É isso, não precisa entrar no lance de que Deus é isso, Deus é aquilo, é esse, o Deus. Não, cara, dividir, compartilhar, todo mundo junto, que é o que você falou. Por que isso não tá no ser humano? Por que tem que ter desejo? Cara, tudo bem você querer proteger o seu. Talvez isso esteja na natureza do ser humano, sim. Mas quando eu falo que o capitalismo potencializa isso, é porque, na verdade, ele nem potencializa, ele distorce essa ideia. Porque por que um Elon Musk tem que ter o dinheiro que ele tem? Tá ligado? Não tem que ter. Por que os bilionários precisam ter o dinheiro que eles... Não, cara, eles nem precisam disso. Você citou um exemplo da pessoa que gastou aí 2 milhões, se eu não me engano, em 1 mês, 2 meses. Cara, é fácil hoje, com todas as coisas que a gente consegue comprar, a gente gasta 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões em 10 minutos na internet. É fácil gastar esse dinheiro. Tá ligado? Se você viciar no tigrinho. Mas...
O Tigrinho, No mano. Tigrinho, cara, exatamente. você gasta muito rápido, né? No jogo. Muito rápido. Vixe, Muito, faz muito, umas muito. postas altas lá. E já era. Mas, Nossa, cara, a gente foi longe aqui, né? Foi longe num trecho só da música, você é inclusive, né? louco, Porque pai. foi isso que direcionou, né? Foi isso que levou pra isso, né? É o A pessoal música que levou pra esse papo levou o pessoal que tá profundo. acompanhando, né? Acho que é bom, né? Nem te apresentei, né? O Bidu é meu amigo de muitos anos e a gente, essas coisas que nós gravamos aqui em vídeo, espontaneamente, né? A gente conversa madrugada fora, né? Quando a gente se tromba, né? Então, acho que a única diferença, Bidu, é que foi gravado esse nosso diálogo, né? A gente fica refletindo, né? Vamos terminar a É, música? Pode ser? Daí, vamos lá. terminar a segunda vez. Não consigo dormir, os remédios fortes com o tempo se tornaram fracos, eu vivo. Isso aí é olhando questão pra da dentro dos tolerância frascos. também, de remédio. É outro Droga. assunto. Porque as Foda, né? pílulas não têm sobrado, às vezes eu penso. E ele toma mais. Por que não ser um cara normal? Vixe. Aí eu lembro que meu pai era um cara normal. Perdeu a esposa e os filhos, fizeram da rua o quintal. Perdeu o emprego e a bebida, tanã. Prato principal, humilhado e no bolso, nem R$1. Ele já estava morto por dentro. O câncer foi só o ponto final. As pessoas são más, alguém tem que puni-los. Ensiná-los tipo um filho a mastigar cacos como se essa porra fosse sucrilhos. Queriam caos pronto, vou supri-los. O que acham de incesto? Sexo entre os primos. Tudo bem, dê sua opinião, estamos em um limbo. Aqui não existe sujo também, nenhum limpo. Aqui não importa se você tem buceta ou um pinto. Aqui não é inferno, mas é quase, tipo um quinto. Escolha bem suas respostas, mas calma, você tem tempo. Tipo 5, 4, 3, 2, 1. Acaba o tempo, pra baixo é seu destino. Desculpa, eu sinto muito. Na verdade não, mas eu finjo. Todos pensam igual Xerox. Quem Essa nos foi boa, imprime é um fato, e de fato a loucura nos define. Cara, As pessoas eu vou pausar aqui rapidinho, Thiago. Opa. Tá no finalzinho, juro. Vou fazer só um complemento aqui que a gente ficou falando bastante, puxou outros assuntos, mas, cara, muito interessante uma coisa que eu não sei se você tinha pensado, mas eu pensei agora. O porquê da música, o nome da música ser Limbo. Pelo menos a minha talvez interpretação, não sei se isso é a realidade. Mas quando ele cita ali que aqui não é um inferno, então assim, vamos colocar numa linha em que o céu talvez seria o perfeito, o inferno é o total imperfeito, assim, acabou, não tem mais, né, volta, vamos dizer assim. E aí ele usa o limbo para mostrar que é a realidade, é o que a gente vive aqui. Ainda não é um inferno, parece, mas não é um inferno. E aí é todo mundo se mascarando, tentando, sabe, tipo, vestir alguma coisa. É muito legal quando ele fala sobre a questão do álcool. E aqui, cara, posso ser bem rasa e errada a interpretação que eu tô fazendo. Mas quando a gente fala bastante sobre sociedade, tentando criar essa ideia do que é sociedade, é o limbo que ele coloca na música. É isso, essa é a sociedade. Tá ligado? E aí quando as pessoas bebem ou usam, né, algum entorpecente, como ele colocou, é tentando distorcer isso. Tipo, eu não quero ver isso. Ou tentar anestesiar isso aqui. Porque, cara, não é isso, tá ligado? E tem uma questão da bebida também, Bidu, desculpa te cortar, mas que a bebida, ela, como tem a questão do rebaixamento, né, do funcionamento do córtex pré-frontal mesmo, você tem como fosse uma diminuição, né, do filtro moral, né? Então, que tem a ver com a lei. Por isso que a pessoa bêbada fala mais, porque parece que ela sai um pouquinho das convenções sociais. Então, a bebida entra também para sair um pouco disso que ele está questionando da sociedade. E é muito o que a pessoa, muita gente fala sobre a fuga, né? A bebida, ela acaba sendo uma fuga, né? É sair do que, muitas vezes a pessoa fala é uma fuga da realidade, mas, cara, será que talvez seja a realidade se você olhar a sociedade como o que é real. Mas será que é real? Aí a gente volta lá no Low, quando a gente está falando sobre as pessoas que têm, né, essa distorção do mundo causada por algum problema psiquiátrico, ou seja, o que for. Cara, será que é a realidade? Quem que tá louco, tá ligado? Louco, de fato? E aí, aquela hora eu não quis prolongar muito quando você falou, né, mais tecnicamente e legal sobre o assunto, mas eu lembro muito do Neto falando sobre o Léo, cara, tipo, no síntese, tá ligado? O que ele escreveu, porque o Neto escreveu muito depois, né, quando o Léo já não cantava, é um pouco disso, quando ele fala sobre a verdade que o Léo enxergava, tá ligado? Era uma verdade, e não isso que a gente tá vivendo aqui, tá ligado? Perfeito. Então, é muito louco isso. E mais só uma reflexão sobre o... isso é legal. Sobre o limbo ali também, né?
É louco porque entre o céu, o divino e o inferno profano, você tá no limbo, é você também reconhecer que entre nós, a gente falou muito sobre isso aqui, né? Há virtudes e também impulsos que são considerados destrutivos, né? E ruins. Então, o ser humano é isso também. Ele é amor e ódio, né? Ele é o mesmo ser humano, e eu vejo muito isso, sabe? Eu vi, acho que essa semana, a notícia assim, sei lá, acho que era um policial, se pá, um cara assim que ele tava com o filho dele, né? E aí um cachorro, mano, foi atacar o filho dele, era um pitbull, inclusive. E, mano, ele não pensou duas vezes, cara, pra proteger a criança, ele matou matou o cachorro ali, sabe? Daí eu fui ver os comentários dessa notícia, tava todo mundo falando, não, cara, esse pai é um herói, tá ligado, mano? Tipo, pô, ele protegeu, é isso, pô. Viram virtude naquilo, na atitude desse cara, né? Sim. Depois eu fui ver, tinha só um comentário, todo mundo elogiando, aí tinha um só comentário, procurem saber quem é esse cara. Aí eu falei, opa, peraí, quem é esse cara? Aí eu fui ver. Aí, mano, esse mesmo cara, ele assassinou a mãe do filho, a esposa, tá ligado? Não foi só o cachorro, né? Ele cometeu uma barbaridade, assim, sabe? Então, talvez não foi o melhor exemplo, mas eu quis dizer isso para dizer que o mesmo ser humano que tem virtudes, e não que seja virtude, não sei se matar o cachorro foi virtude, enfim, cada um que julgue por si, mas o mesmo ser humano que tem uma boa atitude, ele no mesmo segundo ele pode ter uma má atitude, né? Isso habita em nós. Eu sou capaz de estender a mão e salvar uma vida e, no mesmo tempo, através de alguma atitude, condenar uma outra vida, tá ligado? Isso é o ser humano, é um paradoxo. É um limbo. Cara, total. Eu ouvi uma coisa só pra complementar isso que você tá falando. Eu ouvi uma frase recente, foi um corte, na verdade, de um podcast do Galo, o Galo de Luta. Sim. Em que o Galo levanta o questionamento, não lembro qual o podcast, acho que é Inteligência Limitada, eu acho, que ele usa um termo que o pessoal gosta muito de usar na direita e que o Galo fala assim, cara, eu também concordo, eu não sei se ele falou exatamente assim, tá? Mas ele falou pra mim que assim, ó, eu também concordo com esse termo, que é o quê? Bandido bom é bandido morto. Ele É um concordou? termo usado bastante pela direita e é pesado. Exato. Mas daí por que ele deu um exemplo do porquê que ele concordou e porque em alguns momentos essa frase também é verdade pra gente. Aí ele citou um exemplo, você sentado lá na sala da sua casa com o seu filho, por exemplo. E você tem uma arma, você tem acesso a uma arma, por exemplo, ou não precisa nem ter acesso a uma arma. Você pode ter, você tá lá com o seu filho. Entra uma pessoa, cara, entrou uma pessoa na sua casa, certo? Entrou uma pessoa na sua casa e vai infligir contra Cê é a vida do louco. seu filho. Cara, você vai parar, o Galo, você vai parar e perguntar, pô, cara, olha o que a sociedade causou, olha que dó dessa pessoa que tá entrando na minha casa, porque cara, realmente, se você parar e pensar, cara, aquela pessoa não deveria estar ali invadindo a sua casa. Ela muitas das vezes, eu falo muitas vezes porque realmente muitas das vezes aquela pessoa não é má a ponto de querer matar uma criança, é porque, cara, a sociedade colocou aquela pessoa naquele lugar. Mas, cara, você sentado no lugar do pai daquele filho, você vai parar e ter toda essa reflexão? Você não vai, mano. Você vai salvar o seu filho, tá ligado? É por isso que essa frase, bandido bom e bandido morto, ela não é verdade. Mas naquele momento, naquele instante, naquele segundo, ela é verdade pra você. Tá ligado? Essa foi foda. Isso é muito louco, mano. Isso tá batendo na minha cabeça direto, cara. Queria muito sentar com o Galo e conversar com ele sobre isso, tá ligado? Porque, cara, ele trouxe uma reflexão muito doida, mano. O Galo tem sido muito sensato, assim como outras pessoas, ao não romantizar. Porque tem gente que acha que só porque a galera fala que é de esquerda, tipo, divinizou. E o contrário também. Exato. Mas, cara, é ser humano, mano. Se encontrando. Até, eu sei que é louco, muita gente vai ficar até irritada comigo aqui. Mas o tiozinho, mano, até brinquei aqui de guardinha e tal, mas o guardinha no sentido do conservador, que conserva e protege as coisas, tá ligado? Se você vai ver de perto, muitas vezes, a história do cara, você compreende. Não que você concorde, você compreende porque o cara se tornou aquele cara assustado, amedrontado, tá ligado, mano? Que a culpa é de todo mundo, o pai fica assustado com as coisas, tá ligado? O que a esquerda viaja até umas horas, mano, porque pega, ao invés de dialogar com os caras, só tipo, não converse com esse cara, tá ligado? Não converse com esse cara, mano. Exato. Já era, tá ligado? Você não conversa, mano, alguém vai conversar, né? E quem vai conversar vai ser a pessoa, muitas vezes, que é radical no discurso, né? Radical num discurso conservador, mas porque é outra questão. Puta, nem queria entrar nesse assunto, né? Nem tudo que se conserva é ruim.
E nem tudo que tem que progredir é bom. Sim. Você entendeu? Progressismo e conservadorismo. Tem coisa que tem que ser conservada. Não, total. Igual a lei do incesto. Pô, nós vamos desconstruir. Não, acho que ninguém tá falando isso. É só um exemplo. Ok, cara, tem que conservar isso. O incesto é errado. Cara, ninguém pode ter relação com uma criança, por exemplo, né? Numa questão da pedô, tá ligado? Então se conserva essa lei. É uma lei boa. Tem lei que não tem sentido, tem que progredir. Não estou dizendo que esquerda faz isso ou direita faz isso, não é isso. Eu quero dizer que se a gente perde a reflexão, a gente generaliza. Acha que tudo desse lado político é bom e tudo do outro lado político é ruim e você não consegue mais olhar e filtrar as coisas, cara, e entender por que cada pessoa se apega aos extremos, velho. Mas isso acontece muito porque, no meu ponto de vista, porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas ainda olham para outros seres humanos e tentam idealizar essa pessoa como a figura salvadora. Foi assim durante a história, tá ligado? Eu não lembro quem foi, mas essa frase ficou muito na minha cabeça, e talvez pode ter sido o Galo também, que tem muito a ver com as ideias que ele tem hoje em dia. Cara, a gente saiu da monarquia em que a gente tinha um rei que era endeusado, idealizado e tudo mais, para uma sociedade hoje, né, uma democracia e tudo mais. Mas, cara, eu não ia falar gente, mas não porque eu me incluo dentro disso, mas talvez em algum momento sim. A gente busca um salvador, cara, a gente busca um rei, tá ligado? E o presidente hoje, e um vereador, seja quem for, acaba sendo esse rei que a gente tá procurando, pra salvar a gente, sabe? Pra ser a pessoa que vai resolver tudo aquilo, tá ligado? E aí, se você for olhar pra uma ótica cristã ou uma outra religião que há um salvador, você tem o salvador ali, aquela figura do salvador. Mas ela não pode ser colocada em uma pessoa, tá ligado? Porque a pessoa vai ter esses pensamentos que a gente tá tendo aqui. A pessoa vai ter os pensamentos que o Kant tá trazendo na música, tá ligado? É o desejo de matar às vezes. Porra, se eu tivesse uma faca, eu matava você, Mas não, opa, calma, não é bem assim. Não posso ter, tá ligado? Esse ímpeto. Porque senão, aí a gente volta, né? A ideia das leis de novo e o paradoxo tem que existir então. Porra, mas daí... Vamos terminar a música. Vamos lá. Vida ser um simulador tipo The Siemens. Essa foi boa. Acabou, tava no finalzinho, né? O que foi aí? Eu não entendi. Volta ali aquela frase só, eu e João. Vini, eu torcendo pra vida ser um simulador tipo The Siemens. Há quem diga que é. Eu estou no auge. É a minha vez de Não triunfar. entendi. Mas enfim, nem tudo dá pra entender. Essa é uma frase do filme, de novo. É uma frase do filme, de novo, que ele trouxe ali. E aí teria que ir pro contexto do filme, né? E fazer essa... A gente vai embora aqui de novo, aqui, Não. porque daí... Deu quase 1 hora de react aqui. Você é louco, pai? Nossa, Nem... Acho que é o maior react que eu fiz nesse canal, acredita, mano? Cara... Mas será que tem... Será que o pessoal tá até esse momento aqui? Eu acho que estão meio que dormindo. Sabe aqueles vídeos e áudio que você usa pra dormir? Assim, não, esse aqui é bom pra dormir. Tomara que tenham continuado um pouco, Tchelo, porque senão eu vou ficar com o estigma do guardinha aqui. Não, tá ligado? Tomara. Eu fiz essa brincadeira. Eu fiz essa brincadeira, Bidu, mas nem um pouco, cara. Você, de forma alguma, cara, você foi super aberto na escuta, né? E nas reflexões. Eu acho que é isso, mano. E até a gente não gostar ou gostar de alguma coisa, a gente é livre, cara, pra isso, tá ligado? Eu acho que Sim. Tá difícil ser honesto, né? Hoje em dia. A gente não gosta. A gente não gosta, eu também, né? De algumas coisas atuais que estão saindo, né? Agora, quando a gente ouve uma música que é boa, a gente gostou. Mas se não tivesse gostado, poderia falar. Deveríamos poder ter essa liberdade. É uma lei também, não pode? Exatamente. Mas aí a gente entra num outro ponto, né? Que é o ego aí que vai ser afetado quando você fala pra uma pessoa que não gosta de determinada coisa, e aí a pessoa não sabe receber talvez aquilo, e aí vira, né, um outro problema. Mas cara, uma coisa que é legal que você falou ali sobre, e eu iniciei, né, o vídeo ali falando sobre não gostar muito das músicas de hoje em dia, mas cara, se não fosse boa a música, não trouxesse reflexão, a gente não estaria aqui também há 1 hora falando, né? Porque o que desencadeou todo esse papo aqui agora, que foi lá no comunismo, na religião e capitalismo e viveu com tudo,
cara, é o fato de que a música do Kant, né, a música tem que fazer isso, né, cara? Trazer essa reflexão, trazer, cara, às vezes nem é a verdade da música. O Kant talvez nem quis fazer isso, tá ligado? Mas, cara, talvez no fundo ele não quis trazer essa reflexão que a gente teve, mas uma outra reflexão, que agora talvez 2, 3 pessoas estão tendo também essa reflexão, e é isso que tem que acontecer, tá ligado? E isso é muito legal, tá ligado? Isso é muito bom. Isso é Tipo, expressão. é assim que a gente muda. E é assim que a gente muda essa sociedade. É assim que a gente desconstrói esse status quo que existe hoje, tá ligado? Talvez não na nossa geração, né? Talvez. Mas é uma semente, tá ligado? É uma semente pra mudar esse mundo que a gente vive hoje, tá ligado? Que não seja uma simulação igual ele fala de The Sims. Porque senão seria muito triste. Eu acho que seria muito triste, tá ligado? Mas é um outro, né? Talvez seja a minha visão de mundo, mas eu não vou entrar nisso aí agora. Fechou, Bidu. Nos vemos em breve aqui num vídeo mais curto ou mais comprido. Vamos ser livres também para deixar o pensamento correr. Fechou? Obrigado, viu, mano? Fechou. É nóis. Valeu, Tchelão. Até mais. Até mais.